Boa noite. Nós vamos começar o próximo capítulo falando sobre quadriláteros notáveis. De forma bem simples, né, a gente tem quadrilátero, né, o próprio nome aqui, quadrilátero, 4, então são figuras com 4 lados que nós vamos estudar as propriedades. E esses quadriláteros notáveis são o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. Como uma observação, a gente vai encontrar muito no livro falar de quadriláteros côncavos e convexos. Então, só uma explicação bem rápida, o que seria isso? Eu tenho aqui, por exemplo, uma figura, vou fazer aqui um quadrado. Esse quadrado ele é convexo. Por quê? Quaisquer dois pontos que eu pegar dentro da figura e unir eles por uma reta, a reta vai estar toda contida dentro da figura, certo? Qualquer quadrilátero, por exemplo, eu vou pegar aqui um paralelogramo. Quaisquer dois pontos que eu pegue e vou unir eles por uma reta, ele está sempre dentro da figura. Então, são figuras convexas. O que é uma figura côncava? Um quadrilátero. Vou tentar desenhar aqui uma figura. Deixa eu dar uma apagada aqui, que na verdade não necessariamente precisa ser quadrilátero, né? Eu posso ter algo assim. O que está acontecendo? Se eu pegar um ponto aqui e unir, o segmento está todo dentro da figura. Mas, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, eu vou unir ele por uma reta, a única possibilidade que eu tenho é essa. Então, eu tenho que toda essa parte está fora da figura. Então, essa figura ela não é convexa, ela é uma figura côncava, certo? Então, é essa a diferença de côncavo para convexo quando vocês encontrarem essa palavra no livro. Trapézio. Qual que é a definição de um trapézio? Um quadrilátero, ou seja, uma figura com 4 lados, convexa, é um trapézio se e somente se possuir 2 lados paralelos. Então, o que está acontecendo? A gente tem aqui um trapézio, que no caso esse trapézio ele é chamado de trapézio isósceles. Eu tenho esse lado e esse, são lados paralelos. Então, essa figura ela é um trapézio. Por que isósceles? Porque os outros dois lados possuem o mesmo comprimento. Esse lado é paralelo a esse. Então, aqui nós temos um trapézio escaleno porque os lados são todos diferentes. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Outro trapézio escaleno, lados diferentes. Lado paralelo, então é um trapézio. E aqui nós temos um trapézio retângulo. Trapézio retângulo é quando a gente consegue formar aqui ângulos de 90 graus, onde aqui eu tenho paralelo e paralelo. Os lados paralelos são sempre chamados de base, certo? Isso aqui é uma base e esse lado aqui também é chamado de base. Base maior e a base menor, certo? Então a definição de trapézio é essa, é um quadrilátero convexo que possui 2 lados paralelos. Uma propriedade: os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. Nós não vamos aqui fazer as demonstrações, certo? A gente vai mais focar na prática, nos exercícios. Mas o que isso quer dizer? Eu tenho aqui um trapézio isósceles. O que seria um trapézio isósceles? Esse lado é igual a esse. Ele está querendo dizer que os ângulos da base de um trapézio isósceles são congruentes. Então, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse, certo? São os ângulos da base. Em qualquer trapézio,
a gente sempre vai ter o ângulo A mais o ângulo D igual ao ângulo B mais o ângulo C, que é sempre 180 graus. Então, aqui eu vou colocar assim, A, B, C, D. O que ele está querendo dizer? Que A mais D, o ângulo A mais esse ângulo D vale 180. Por quê? Esse AB é paralelo a esse aqui. Então, se eu prolongo, eu tenho aqui ângulos colaterais internos, certo? E os ângulos colaterais internos, quando a gente está aqui estudando, quando nós estudamos aquela parte de ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, esse ângulo A mais o ângulo D tem que me dar 180 graus. Da mesma forma que esse ângulo com esse são também ângulos colaterais internos, então a soma tem que me dar 180 graus e é isso que está falando. A mais D tem que ser igual a B mais C, que tem que valer 180 graus. As diagonais de um trapézio isósceles, elas são congruentes. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um trapézio, no caso, vale isso só para trapézios isósceles. Quer dizer que essa diagonal, ela tem o mesmo comprimento que essa diagonal, certo? Esse lado é igual a esse. Paralelogramo. Um quadrilátero plano convexo é um paralelogramo se e somente se possuem os lados opostos paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse, os lados opostos, certo? Os lados opostos, eles têm que serem paralelos. E aí nós temos uma figura chamada paralelogramo. Em todo paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer são congruentes. Ou seja, se eu tenho aqui um paralelogramo, esse ângulo é igual a esse, os ângulos opostos são congruentes, e esse ângulo é igual a esse. Todo quadrilátero convexo que tem ângulos opostos congruentes é paralelogramo. Então, o que isso está querendo dizer? Se eu tenho lá no exercício uma figura dessa, e o exercício fala que esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse, automaticamente você já pode concluir que essa figura é um paralelogramo. O exercício não precisa falar, certo? Então, nos exercícios, a gente vai usar toda essa teoria para conseguir resolver os exercícios. Todo retângulo, ele é um paralelogramo. Aqui, nós temos o seguinte, o que é um retângulo? O retângulo ele é um quadrilátero, a definição, todo quadrilátero convexo é um retângulo se e somente se os quatro ângulos forem iguais. E nesse caso nós temos ângulos de 90 graus. Então todo quadrilátero que tem os quatro ângulos de 90 graus, ele é um retângulo. Tá? Então essa aqui é a definição de retângulo. Então o que a gente conclui daqui? Que esses dois ângulos opostos são iguais e esses dois ângulos opostos são iguais. Os ângulos opostos são congruentes. Então a gente pode concluir do slide anterior que essa figura também é um paralelogramo, certo? Então a gente tem aí uma consequência que todo retângulo é um paralelogramo. Em todo paralelogramo, dois lados opostos quaisquer são congruentes. Então se eu tenho aqui um quadrilátero que é um paralelogramo, tá, eu falo, essa figura ela é um paralelogramo, então esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Todo quadrilátero convexo que tem lados opostos congruentes é paralelogramo. Então, além da propriedade de que se eu tenho um quadrilátero com ângulos opostos congruentes é um paralelogramo, a gente também pode afirmar que se a figura tem os lados opostos congruentes,
também é um paralelogramo. O exercício não precisa falar que a figura é um paralelogramo. Se você vê que a figura tem os lados opostos congruentes, então você já pode concluir que essa figura ela é um paralelogramo, certo?